Aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a cada domingo do tempo comum da igreja que estamos vivendo neste tempo agora, vamos aprofundando nosso caminho sobre Jesus Cristo, aquele que nos santifica. Cada domingo nós damos um passo a mais nesse conhecimento de Jesus. Cada domingo temos uma mensagem a refletir. A liturgia, as leituras vão nos ajudando nesta compreensão. No domingo passado, refletimos sobre a ação de Deus na história da salvação, que quer que todos sejamos salvos, os que estão perto e também os que estão longe, através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, no domingo passado, nós ouvíamos no Evangelho que Jesus contava uma parábola aos seus discípulos sobre os trabalhadores da vinha. E o patrão que sai de madrugada contrata um grupo de trabalhadores, sai de novo às 9 da manhã, contrata outro grupo de trabalhadores para vir, sai às 3 horas, sai ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e contrata outros e manda para a sua vinha, e sai ainda na última hora, às 5 horas da tarde, e contratou outros e mandou para a vinha do Senhor. Então, isso significa que Deus quer salvar a todos. Deus não quer perder nenhum de nós. A salvação é oferecida para todos, tanto para aqueles que estão trabalhando na vinha do Senhor há muito tempo, a vida inteira, quanto aqueles que vão se salvar porque vão se arrepender no último momento da sua vida. Nenhum tem mais privilégio do que o outro.
todos ganharão igualmente o mesmo pagamento, a mesma moeda de prata. Quem são? Quem é o patrão? É Deus. Quem é o administrador? Jesus Cristo. Quem são os trabalhadores? Somos nós, que muitos estão na caminhada há muito tempo, desde a nossa adolescência, desde a nossa juventude, mas tem muitos que ainda não se comprometeram com Deus, ainda estão aí vivendo sua vida, uma vida do mundo ou uma vida somente social. Pouco estão voltados para Deus, mas Deus está chamando à salvação também esses, Então todos ganharão o prêmio. Qual é a moeda de prata? O pagamento, a salvação, a eternidade, está no reino do céu, a eternidade toda junto de Deus, junto de Jesus, seu Filho. Então, domingo passado nós refletimos sobre isso, que Deus não quer perder nenhum dos seus. Ele quer salvar a todos e oferece a salvação muitas vezes no último momento, Mas o importante é que se arrependa de coração e se volte para Deus. Hoje a igreja do Brasil celebra o Dia Nacional da Bíblia, celebrado sempre para o último domingo do mês de setembro. Esta comemoração está em referência à memória que a igreja faz a São Jerônimo no dia 30 de setembro, Como o último domingo cai hoje, então hoje a igreja celebra o Dia Nacional da Bíblia e homenageia aqui São Jerônimo. Quem foi São Jerônimo? Foi um homem que dedicou a vida dele ao serviço da igreja, através da palavra de Deus. Foi São Jerônimo que organizou a Bíblia, assim como nós temos, capítulo, versículos por versículo. Foi ele que organizou a vida inteira, numa organização tão perfeita, que até hoje não se mexeu em nada, tudo está como ele organizou, E também os evangélicos ou protestantes têm a Bíblia organizada graças a este grande homem de Deus, São Jerônimo, que organizou, e a partir da organização da Bíblia católica, os evangélicos fizeram a deles também nesta mesma organização que São Jerônimo tinha feito. Não modificaram, Tem a mesma organização. Então, podemos dizer que esse homem lembrado, São Jerônimo, no meio da Bíblia, é uma grande homenagem da igreja a um homem que dedicou a sua vida a isso. Então, a palavra de Deus que nós temos aí toda bem organizada foi graças à dedicação deste homem, São Jerônimo, que organizou tudo isso para nós, Na liturgia de hoje nós vemos a primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel, profeta Ezequiel. Então o profeta Ezequiel está falando para o povo que tinha sido exilado na Babilônia, e a grande pergunta era: por que eles foram exilados? E então eles começam a dizer que a conduta do Senhor não é correta. E Deus pergunta então: é a minha conduta que não é correta, ou é a conduta de vocês? Porque eles foram parar lá no exílio não pela culpa de Deus, mas foram parar no exílio pela culpa deles próprios. Eles que erraram, eles que pecaram, porque a conduta de Deus é a conduta verdadeira. Só que eles tomaram outros caminhos e por isso caíram então
lá na escravidão, na Babilônia, no exílio, foram exilados, mas não foi Deus que colocou eles lá, foram eles, pela conduta errada, pela má conduta que eles assumiram na vida, eles ou os seus antepassados, eles caíram então nesta situação, mas não foi Deus que os colocou lá. Qual é o caminho do Senhor então? É o caminho que Jesus trilhou. Jesus Cristo existindo, né? Nós vemos aqui a segunda carta de São Paulo, né? São Paulo diz: aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivendo em harmonia, procurando a unidade. São conselhos muito bonitos de São Paulo para a vivência da comunidade dos Efésios naquele tempo, e também vale para nós, para a nossa convivência, né? Aspirar a mesmas coisas, unidos no mesmo amor, vivendo a harmonia, procurando a unidade entre nós. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante, né? E não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Na comunidade cristã, nós não podemos fazer as coisas por compatibilidade, não podemos. Apesar de que a gente vive numa sociedade que em tudo é competitiva. Quem passa nos concursos? Quem é melhor? Quem tira a maior nota? Quem tem mais condição, possibilidade? A nossa sociedade é uma sociedade altamente competitiva, mas na vida de comunidade cristã, nós não podemos primar pela competibilidade das coisas. Nós não podemos fazer para competir com o outro, mas devemos fazer para o bem de todos, fazendo tudo no amor que Cristo ensina para nós, não pretendendo também sermos vangloriados deste mundo. Tende entre vós os mesmos sentimentos de Cristo. Jesus Cristo existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Bonito, muito bonito esse ensinamento de São Paulo hoje para nós, para a nossa comunidade cristã, para a nossa vivência cristã, né? Olhemos para Cristo, que sendo de condição divina, não fez do seu ser igual a Deus, porque Ele era Deus, uma usurpação. Quer dizer isso, Jesus não veio brincar de sofrimento, Ele não veio dizer que fez de conta, não, Ele realmente sofreu, Ele realmente experimentou a dor, o sofrimento humano que nós sofremos, que nós sentimos. Ele não veio brincar, não veio fazer de conta que fez, mas Ele sofreu, porque Ele veio igualzinho a nós, em tudo, exceto no pecado. Ele não cometeu pecado nenhum neste mundo, mas no resto, Jesus foi tal qual a nós, tal qual a nós. Não pecou, mas Ele sofreu a cruz, sofreu o sofrimento, sofreu a morte, mas foi ressuscitado. Por quê? Porque Ele foi obediente até o fim e sofreu a morte. E diz São Paulo aqui que não foi qualquer morte, mas a morte de cruz, meus irmãos, que era a pior, que era a mais temida, que era a mais vergonhosa morte. O Filho de Deus morreu assim, pregado numa cruz, na morte mais cruel, na morte mais vergonhosa.
porque eram só os bandidos, eram só os malfeitores, eram os perversos daquele tempo que eram pregados numa cruz. E nem tanto, o Filho de Deus passou por isso, sofreu como nós. O mundo humilhou tanto Jesus que ele acabou na cruz, mas ele venceu porque foi obediente ao Pai até o fim da sua vida, da sua caminhada, se deixou conduzir por ele. Então nós somos convidados também a olhar para Jesus e levar a nossa missão em frente, a nossa vocação cristã até o fim da nossa vida, como Jesus viveu. Se passarmos pelo sofrimento que ele passou, tenhamos confiança de que seremos vitoriosos como ele foi vitorioso. Então Cristo Jesus, ele não veio fazer de conta, ele veio realmente para dar a vida por nossa vida, para resgatar a vida eterna para nós. E finalizando o evangelho de hoje, né? Jesus conta, ele está falando aqui não para qualquer pessoa, mas ele está falando aqui para um grupo de sacerdotes e anciãos do povo, que eram as pessoas mais bem formadas daquele tempo, esse grupo de pessoas, né? Jesus está falando para eles e vai fazer um questionamento a eles, que um pai tinha 2 filhos, disse para o primeiro filho: vai trabalhar na minha vinha. O que o filho disse? Não, eu vou, aliás, não vou, não quero ir. Mas depois se arrependeu de ter respondido assim para o pai e foi trabalhar na vinha do pai. O pai apelou para o segundo filho: vai trabalhar na vinha. O filho disse: sim, Senhor, eu vou trabalhar. Mas não foi, ficou perdendo tempo e não foi trabalhar na vinha do pai, coisa nenhuma. E Jesus pergunta para eles: quem fez a vontade do pai? E eles respondem certo: foi o primeiro, que disse que não ia, mas se arrependeu e foi, né? Então Jesus vai dizer para eles: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram na pregação de João Batista. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crer em João. Então, meus irmãos, o que quer dizer isso para nós? Que nós devemos ter cuidado em fazer julgamento, né, das pessoas, até às vezes menosprezar certas pessoas. Nós, como cristãos, não podemos fazer isso. Precisamos valorizar os nossos irmãos, precisamos valorizar a pregação da igreja, dos nossos pastores, nossos catequistas, ministros da Eucaristia. Nunca menosprezar ninguém, porque se alguém vem pregar na igreja, ele vem pregar por esse envio do Senhor, ele vem falar a verdade da palavra de Deus. Não menosprezar as pessoas. Às vezes a gente julga que outros são mais inferiores do que nós, e a gente pode estar enganado com isso. No evangelho de domingo passado, eu ainda me lembro que nas últimas palavras daquele evangelho, Jesus dizia: por isso há primeiros que serão os últimos, e últimos que serão os primeiros. Então nós não podemos nos julgar e nem julgar os outros, né? Não podemos dizer: eu estou num privilégio maior para o reino de Deus, porque o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é dentro de nós que acontece,
na nossa vida, nas nossas ações, se são boas, é o reino de Deus que está sendo construído dentro de mim, no meu coração, na minha vida, na vivência da minha comunidade, na vivência da minha família. Mas se são ações malignas, ações que não prestam, né? Eu estou fazendo o quê? Ao invés de eu estar construindo o reino de Deus, eu estou destruindo e ainda ajudando o meu próximo, como as pessoas mais simples do que nós, muitas vezes. Mas não devemos esquecer, como Jesus diz hoje, os mestres, os sacerdotes e os mestres da lei, os anciãos, menosprezaram João Batista, mas as prostitutas, os cobradores de impostos, valorizaram a pregação dele, por isso se salvaram, enquanto aqueles que se julgavam melhores, mais sábios, mais inteligentes, acabaram ficando de fora, né? Então, vamos continuar a nossa celebração de hoje, pedindo a Deus essa graça para nós viver que a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, não seja para nós apenas um objeto que a gente coloca lá na sala, que a gente coloca numa estantezinha, lá, como se fosse um amuleto, até para espantar mal olhado, para espantar espírito mal. As pessoas pensam assim. Não, a palavra de Deus, a Bíblia, é para nós ler, para nós refletir, para nós meditar, nem que seja um trechinho, cada dia da nossa vida, né? É importante que a gente faça isso, porque é a palavra de Deus que vai nos enriquecer dos ensinamentos e da graça de Deus em nossa vida, meus irmãos. Não adianta eu pegar a minha Bíblia, deixar lá numa estantezinha na sala. A Bíblia é para ser lida, refletida e valorizada por nós. Assim, a gente vai se enriquecendo cada dia mais da Santa Palavra de Deus, dos santos ensinamentos de Deus para nós. Que Deus nos ajude, nos conduza nessa caminhada. Que não seja só esse mês de setembro para pegar a Bíblia, mas no dia a dia da nossa vida, ler, refletir e colocar em prática esses ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.